paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam. Hoje eu vim falar um pouco sobre uma sugestão de áudio que recebi de uma colega, que ela disse assim: você poderia gravar um áudio sobre cônjuges que parecem estar fazendo a coisa certa, mas não houve a restauração? Por exemplo, a maioria dos cônjuges sai de casa, se afasta do Senhor, vive coisas mundanas. Mas o meu marido está indo para a igreja com a OM, ou seja, com outra mulher. Eu fico pensando se talvez agora Deus vai o abençoar. Que eu perdi a chance de ter a minha família com a bênção de Deus por conta dos meus erros. E agora ele vai fazer a vida dele na presença do Senhor e outra que vai colher as minhas orações. Bom, eu acho até engraçado essa pergunta, porque ela fala assim que a maioria dos cônjuges sai e se afasta dos caminhos do Senhor. E o marido dela não, né? O marido dela está na igreja, mas está na igreja com a outra mulher, né? Olha só que coisa interessante. Ou seja, porque o marido dela não está na balada, porque o marido dela não está curtindo, não significa que não está fazendo errado, já que ele não quis mais o casamento, né? Está com outra mulher, ou seja, ele está em adultério, né? A gente tem que entender que muitas vezes a gente pensa que o Senhor não alcança esses que estão na igreja. Mas vocês podem ter certeza que muitos estão dentro de igrejas esquentando o banco. Porém, nada é por acaso, porque eu creio que dentro da igreja ele pode sim escutar a palavra e na hora que tocar no assunto família, as bases, as estruturas, elas são abaladas. Porque quando fala em família, a pessoa vai repensar: opa, eu estou aqui na igreja com uma outra pessoa, né? Deixei a minha família por essa outra pessoa, eu estou na igreja aqui com uma outra mulher. E a minha família? Será que eu estou fazendo certo? E a palavra nos confronta. A palavra, ela vem realmente para nos confrontar e para nos confortar. E o Senhor sabe exatamente como utilizar dessas duas situações. Então, muitas vezes a gente acha que tá tudo perdido, né? Não tem mais jeito, não tem mais solução, meu esposo não quer saber de nada, tá lá bebendo, tá torrando tudo, tá gastando. A minha esposa largou os filhos, não pega os filhos, não quer saber de nada, tá vivendo uma vida desordenada, não está preocupada com nada. Esses estão perdidos. Mas agora o meu, né? Não quer mais o casamento, tá com outra mulher, mas tá dentro da igreja. Eu acho que eu não tenho mais chance. Gente, não limitem o poder de Deus. O fato de estar dentro da igreja não significa que ele não está pecando, né? Nós pecamos todos os dias. Agora, o pecado do adultério, ele estando com uma outra pessoa, isso aí é muito grave, né? Então, assim, essa colega que está orando, ela ficou muito enfraquecida, porque ela pensou: poxa, eu estou orando, estou pensando que ele vai voltar para casa, mas ele continua com a outra mulher e agora ele está dentro da igreja. Agora que ele não vai sair mesmo. Quem disse? Ou agora que ele não vai sair, não, agora que ele não vai voltar. Quem disse? Quem disse isso? A gente limita muito o poder de Deus. A gente olha muito para as circunstâncias, porque as circunstâncias, elas estão visíveis aos nossos olhos. E a gente fica realmente desestabilizado quando algo acontece. Ontem mesmo, nossa colega, ela está separada há 6 anos. 6 anos. O marido saiu de casa por uma outra mulher, ficou com essa mulher um período e depois separou dessa mulher e começou um relacionamento com outra mulher. E essa colega descobriu que o marido está morando com essa outra mulher. Só que ela descobriu agora, e o marido já está há muito tempo morando com essa outra mulher. Ela ficou sabendo pelo sogro. O filho dela, que tem 11 anos, visitava o pai, nunca falou nada para ela, por conta que já sabia como seria a reação. Eu achei tão lindo isso, porque o filho quis preservar a mãe. Porque no início, quando ela descobriu tudo, ela sempre cobrou muito dele, né? Quer dizer, você aceita ficar com uma pessoa que tem filhos, ao invés de ficar comigo, que tem o seu filho para cuidar do seu filho? Foi mais ou menos essa situação. Então o filho, para não magoar a mãe,
Ele não falou. Ele vai passar os finais de semana na casa do pai, ele sempre está com o pai, mas ele nunca falou que o pai dele já tinha uma outra pessoa na qual ele estava vivendo. Ela sabia da existência da outra pessoa, mas ela não sabia que o marido já estava morando com essa pessoa. E quando ela soube ontem, pela boca do sogro, ela ficou assim desestabilizada. E ainda o sogro falou de uma maneira muito sutil. Eu vou entregar pro cunhado do fulano, quer dizer, o cunhado do marido. Ela falou, quem? Tipo assim, o cunhado fulano é meu irmão, né? Deveria ser. Vou entregar, né? Eu vou avisar o cunhado fulano, uma coisa assim. Ela falou, mas que cunhado? O irmão da fulana de tal. Mas cunhado, sim, porque eles moram junto. Daí ela ficou muito, assim, parece que ela voltou pro início do deserto. Ou talvez nunca tenha saído. Porque ela ficou tão mal, tão mal. E daí eu conversei com ela. Falei, mas qual a diferença? Você já está separada há 6 anos. O natural é que essa pessoa, o seu esposo, nesse período todo, ele tivesse outras mulheres. O fato de estar morando ou não vai fazer diferença. Porque ele estava com a primeira e ele largou para ficar com essa outra. Ele estava com você, ele largou para ficar com a primeira. Isso não impediu, né? Se fosse assim, ele estaria com você. Mas a gente, quando tem uma situação que a gente não quer, que a gente não gosta, que a gente não aceita, a gente perde o foco. A gente desestabiliza. Dói? Eu sei que dói. Ainda mais quando você está orando, você está buscando para estar naquela calmaria, as coisas vão se ajeitar e de repente acontece alguma coisa para você desistir. Mas a realidade estava nua e crua na cara dela. Ela não quis enxergar. Porque há 6 anos ele não estaria sozinho. Ela ainda falou assim, nossa, e ele viaja, né? Ele viaja, fica 15 dias fora e quando ele volta, né? Quer dizer, ela fica na casa esperando, porque eles construíram até uma casa. Ela fica lá na casa, mesmo quando ele não tá, ela fica na casa. Mas óbvio, ela mora com ele, a casa também é dela. A casa também pertence a ela. Mas a gente foca muito nas coisas, no material, no que a gente está vendo, ao invés de focarmos no Senhor. Para o Senhor fazer milagres não há impedimentos, porque o Senhor tem um poder ilimitado. O nosso pensamento sobre determinada situação é limitada, porque a gente olha aquilo que a gente está vendo. Né? Igual a primeira colega, ela está olhando que o marido está na igreja. Então não vai ter restauração. Eu perdi a chance de ter minha família de volta. Porque eu talvez tenha sido uma mulher rixosa, talvez eu não tenha sido uma mulher companheira, e essa é uma mulher companheira, está indo com ele à igreja. E o que significa? Né? Isso não tira o fato dele ter te traído, ter saído de casa e estar com outra mulher. Talvez lá dentro o Senhor o confronte e ele enxergue a família maravilhosa que ele tem. Porque a gente só dá valor quando a gente perde. Quando a gente tem, a gente não dá valor. A gente não dá valor àquilo que nós temos todos os dias. Mas a gente dá valor quando a gente deixa de ter. É o que eu sempre digo. Faxina uma casa todos os dias. Quando as pessoas chegam, ninguém vai perceber. Porque tá sempre tudo organizado, tá sempre tudo muito bonito, as pessoas bagunçam, você arruma. Bagunça, você arruma. Isso daí vira rotina. Deixa de arrumar. As pessoas vão começar... Nossa, mas que casa bagunçada. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque quando estava tudo arrumado, ninguém se importava. Porque para as pessoas estava tudo normal. Na hora que sai um pouco dos trilhos, sai do eixo, vai falar, mas por que a casa está bagunçada? Daí você revida. Não, porque ninguém me ajuda, né? Então eu estou muito cansada, hoje eu não arrumei. Daí a pessoa vai pensar, mas tem que ficar assim? Eu tenho que ajudar? Né? Quando a gente sai da nossa zona de conforto. Não estou dizendo para as mulheres fazerem isso, não. Estou citando um exemplo de como a gente percebe que as coisas estão saindo do eixo. Muitos maridos foram surpreendidos com as mulheres por conta de achar que elas nunca iriam embora. E, de repente, elas foram. Né? Olha, eu conheço pessoas que falam para mim, eu nunca imaginei que minha esposa tivesse coragem de ir embora. Ela nunca demonstrou que ia embora. E ela foi. Porque a gente olha o homem, a capacidade do homem, e a gente faz ali uma métrica, né? Até onde a pessoa vai, o que a pessoa vai fazer. De repente, nós somos surpreendidos. Da mesma forma, nós somos surpreendidos por Deus. Então, o fato de estar dentro da igreja, a meu ver, é melhor do que estar lá no mundão, né? Torrando tudo, gastando tudo, se embebedando, fazendo coisas que talvez seja bem pior
correndo perigo do que estar dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja você vai ouvir a palavra e nessa palavra há libertação, na palavra a verdade. Não importa, gente, o Senhor fala com os cônjuges como Ele quiser, como Ele quiser. Eu sempre cito o testemunho da Nina, que o esposo dela, né, ele estava muito tranquilo com a outra mulher na festa de aniversário da filha da outra mulher. E de repente ele começou a sentir um incômodo tão grande, a agonia foi tão grande que ele teve que sair do aniversário, né, ir embora e voltar para casa e pedir perdão chorando para Nina, falando: olha, o meu coração hoje pertence a ela, eu gosto dela, mas eu sei que eu tenho que voltar porque o Senhor me mandou. Eu preciso voltar. Ai, só, mas você está dizendo que ele era crente. Não, nem na igreja ele estava indo. Quando o Senhor quer falar com a pessoa, o Senhor fala onde ele estiver. E muitas vezes essa questão de estar no mundo, estar sozinha, ou estar fazendo coisa errada, ou estar com... Não importa, gente, não importa. Eu sempre digo que o Senhor utiliza, né? Ele solta a corda, deixa a pessoa ir até onde ela acha que ela pode ir, de repente o Senhor puxa a corda e daí vem aquela solidão, aquela angústia, aquele vazio. Quem não sentiu aquele vazio, aquela sensação de estar em um lugar e não pertencer àquele lugar? Eu creio que muitos. Não estou me referindo somente à questão do casamento, não. Mas eu tenho certeza que em determinado ponto da sua vida você já sentiu esse vazio e de pensar que, olha, isso aqui não é para mim, esse não é o meu lugar. Então não há impedimento. Não há impedimento da primeira colega que o marido está com a OM dentro de uma igreja, congregando, e não há impedimento para essa segunda colega que ficou abalada, que depois de 6 anos ela descobriu que o esposo dela, né, depois de 6 anos de separação, ela descobriu que o esposo está morando com outra pessoa. Não está morando há 6 anos, mas ela descobriu que hoje ele mora com outra pessoa. E ela até questionou: nossa, eu tenho que responder ele? E por que não responderia? Não, eles são separados. Eu falei: ué, responde. Se ele te perguntar alguma coisa, você responde? Agora eu vou virar a cara porque eu descobri que separada ele arrumou outra pessoa. Vocês estão entendendo como a gente tem que focar nas coisas do alto para a gente não cair naquelas armadilhas do inimigo, naquela sutileza? O último vídeo eu fiquei até impressionada porque muita gente gostou do vídeo, do áudio que eu postei aqui no YouTube, falando de como o inimigo age sutilmente na nossa vida. É assim, jogando setinha, sabe? Aquele pontinho. Depois eu vou até fazer uma explanação sobre o livro. Muitas pessoas perguntaram do livro que eu comentei. E eu sei que muitos vão querer ler, então depois eu vou dar uma resumida para vocês entenderem assim sobre o que eu estava falando. Eu acho que muitos aqui já até ouviram o último áudio, mas é um áudio muito interessante que fala como o inimigo ele age sutilmente, né? Igual, por exemplo, essa última colega aí, ela passou na casa do sogro, porque a sogra que cuida do filho dela, né? A sogra que cuida para ela trabalhar, ela passou e de repente o sogro soltou isso. Como ela não imaginava que isso poderia estar acontecendo, foi um baque para ela, mesmo estando há 6 anos separada. Então, o inimigo jogou isso sutilmente e ela caiu completamente, porque ela ficou muito mal. Ela ficou assim totalmente desestabilizada. Parece que ela tinha descoberto uma traição no casamento dela naquele momento, né? Então, eu falo para vocês, o inimigo ele sempre vai usar de artimanhas para nos desestabilizar. E a gente tem que entender que é um processo. E a gente vai ficando mais forte a cada etapa. O que não pode acontecer, a gente está numa etapa muito avançada no caminho e a gente cai nesses contos aí do inimigo. Eu falei do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Que está escrito de C.S. Lewis. O que acontece? Esse livro ele fala, né, que é o inimigo ensinando o aprendiz, né, o aprendiz de inimigo, o diabinho lá, para ele, como ele deve trabalhar na vida das pessoas para causar sofrimento, para causar separações, para causar contendas. E é muito
é muito importante a gente entender esses ataques, né? Porque às vezes a gente tá tão tranquila, você tá tão confortável e vem, a gente não sabe nem como lidar. Porque você acha que você já avançou tanto e de repente você cai num conto do vigário desse e você acredita naquilo, na mentira que o inimigo conta, sendo que o poder de Deus é ilimitado. Independente de onde o seu cônjuge esteja, independente do que ele esteja fazendo, independente de tudo, o Senhor está à frente da situação. Você está orando para o Senhor tomar conta da sua vida, e o Senhor sabe o que é melhor para você. Então confia no processo. Confia que você vai sair do deserto mais fortalecida, que esse deserto serviu para sua mudança e para você ajudar outras pessoas que podem estar com a dor maior que a sua, e para você entender que o Senhor é o mesmo que fez o cego enxergar, que fez o paralítico andar, que ressuscitou Lázaro, é o mesmo. Ele não mudou, ele é imutável. Nós caímos muitas vezes nas falácias, mas o Senhor não. O Senhor, ele sabe exatamente quem é verdadeiro, quem não é. Ele conhece o íntimo do nosso coração e não tem o que ele não possa fazer. Não tem caráter que ele não possa mudar, não tem pessoa que ele não possa converter, não tem coração que ele não possa trocar. Então, confie em Deus, a sua luta é com Deus. Não olhe os ataques, não olhe para a sua circunstância. Olhe e vivencie o milagre, queira vivenciar esse milagre. Você ficar olhando só o que está acontecendo de ruim não vai mudar a sua situação. Mas quando você muda a sua mente, foca em Deus, sabendo que o milagre vai acontecer, já agradeça pelo milagre concretizado na tua vida, porque o Senhor é poderoso para fazer além daquilo que você jamais pensou ou imaginou. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Tenham todos uma linda e uma ótima semana.